Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sabe dessas pessoas que gostam de curtir a vida? Ir para festas, baladas, passar a noite sem dormir e ainda ter que ir trabalhar na manhã do dia seguinte? Pois é. Áurea Colabello de Almeida tinha uma vida assim. Esse era o máximo de felicidade para ela. Mas logo cedo, ela descobriu que essa vida cansa, e cansa muito. Mal sabia ela que esse cansaço já era um vestígio de uma necessidade mais básica que o seu estilo de vida não conseguia suprir. E foi em um lugar retirado, bem na época do carnaval, que ela teve reescrita a história da sua vida. Uma história que revela um Deus cuidadoso, detalhista, que não condena, não acusa, mas aceita e refaz. A história dessa conversão de 180 graus é o que nós vamos conhecer agora com a dona Áurea, que está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, compartilhar sua história com a gente. Onde a senhora nasceu, dona Áurea? Bariri, estado de São Paulo. Bariri. Como que foi sua infância? Olha, bem afastado de qualquer cidade, a cidade mais próxima era bem pequena. Então eu quase não ia nem à cidade. Então ali que eu nasci, fiquei até uns 4 a 5 anos. Uhum. E a senhora teve mais irmãos? Tive. Quantos irmãos? 8. 8 irmãos. Família grande, casa cheia. É. Você considera que teve uma boa infância? Olha, na liberdade que eu tinha, porque a minha casa, assim, meia retirada do centro, e eu, então, tinha toda a liberdade de brincar, de conviver com os amigos, com todas as pessoas. Então, eu vivi uma vida bem livre. Uma infância bem... Bem à vontade. Com liberdade. É. Quando a senhora saiu de Bariri e se mudou, veio para São Paulo, não é isso? A gente veio para Bariri, não. Isso aí eu fui primeiro para Alta Paulista. Lá eu fiquei até os 19 anos, numa cidade chamada Parapuã. Tá certo. E, então, nessa e cidade... lá é que eu vim para São Paulo. Para São Paulo. É. Cidade de Parapuã. É. Foi ali que a senhora passou a sua adolescência e juventude. Isso. Fala pra gente um pouquinho em que tipo de adolescente que a senhora se tornou. Olha, meia rebelde. É? Meu pai segurava muito, Mas aquele é que interessante controlava. isso, né? Isso foi em que década que a senhora era adolescente? Olha, foi, deixa eu pensar, em 1955, um pouco antes, uns 14 anos mais ou menos. Pois é, na década de 50 ainda. Mais ou menos. É curioso a gente imaginar um jovem rebelde na década de 50, né? É. Porque a gente Era tem uma impressão... rebeldia assim que não chega a ser uma coisa de agredir, nada, mas não aceitavam muitas Pra coisas que aquela meu época. pai impunha, porque meu Por pai era exemplo? descendente de italiano e ele impunha um regulamento O que fazia da senhora uma adolescente rebelde naquela época? sair sem ele consentir. Eu Isso é saía, rebeldia. aí foi a época que eu comecei a ir para baile e ele só permitia se ele concordasse, mas a gente ia pedir, ele não concordava, então saía escondido. Que atremidinha, hein? E a senhora então gostava de dançar? Gostava de ir para baile? Aí que eu comecei a dançar bastante mesmo. Curtia a vida? Eu achava que isso era tudo que eu precisava na vida. O máximo de felicidade para a senhora naquela época, qual era um ideal de felicidade para a senhora? Era me divertir, viver a vida assim, sem muita responsabilidade, entende? Coisa. Que meu pai cobrava as responsabilidades, mas o jovem gosta de viver livre, né? É. A senhora começou a trabalhar com quantos anos?
Eu comecei com uns 17 anos, mais 17 anos, ou menos. começou a trabalhar cedo, né? É. E como que era, se a senhora fosse descrever, assim, um final de semana na vida daquela jovem Áurea Colabello, como é que era? O básico era um cinema e me divertir, encontrar amigos. Era isso. Isso lá enquanto eu estava no interior, né? Porque em São Paulo, final de semana era saindo direto. Pois é, como que aconteceu essa vinda da senhora para São Paulo? A minha irmã ficou viúva e aí ela me chamou para morar com ela. Aí comecei uma nova vida. Trabalhava lá no interior, vim para São Paulo. E começou a trabalhar com quem em São Paulo? Eu trabalhei em companhia de seguros. Primeiro numa loja, 1 ano e pouco, depois eu fui para a companhia de seguros. Trabalhei em 2 companhias de seguros. E em São Paulo, como que ficou o seu estilo de vida? Era isso, só divertimento, só sair, passear. Eu era muito assim, eu me relacionava muito com a turma onde eu trabalhava, então sempre eles me convidavam. Ah, vamos para tal lugar? Se eu não fosse, eles não se animavam. Então eu era o que levava, liderava. Isso de sábado para domingo ou de sexta para sábado? Isso era durante o final de semana, porque o resto a gente trabalhava, estudava, fazia sempre alguma coisa, então não tinha. Mas a senhora ia para a festa também aos domingos à noite? Ou como não? Se tinha um baile de formatura, tinha alguma coisa, eu ia, sim. Mas a senhora tinha que trabalhar no dia de manhã. E às vezes pegava um baile durante a semana e no outro dia ia trabalhar. Menina, haja fôlego, hein? É. Escuta, e qual foi o resultado desse ritmo de vida? Logo eu fui ficando doente, né? Fui ficando doente e precisei até de transfusão de sangue, porque eu fiquei com uma anemia muito grande, porque eu não me alimentava direito e só pensava nisso, né? Olha. Então aí foi chegando aonde eu tinha que chegar. Com relação, dona Áurea, à base, né, de princípios morais, religiosos, né? Que tipo de formação religiosa a senhora teve? Eu era católica, nasci, né? Como dizia meu pai, católico até morrer, mas depois foi quando eu conheci a Igreja Adventista lá no interior, né? Mas então teve essa fase, lá no interior eu me converti com 14 anos. E aí? Só que depois eu deixei, por causa de amigos lá naquela cidade do interior, eu não tinha. Meus amigos, a minha irmã, que era adventista, e uma família, as filhas vieram estudar em São Paulo. E só ficou aquela senhora, a igreja acabou, tinha uma igrejinha pequena, acabou, então meus amigos eram só de fora. A senhora teve uma passagem pela Igreja Adventista, se estabeleceu mesmo com essa vida de liberdade, de festa, com os amigos, depois disso. Quer dizer, eu tive essa fase no meio, né? Certo. Mas o que eu queria saber é o seguinte, nesse período que a senhora foi morar em São Paulo, a senhora voltou a frequentar a Igreja Católica? Olha, se eu disser para você que na crise do desespero, eu cheguei a entrar na igreja, na Catedral de São Paulo, sim, mas eu tinha aquela noção que eu não devia ficar na frente de uma imagem, porque eu tinha aprendido tudo isso, né? E eu me ajoelhava no lugar onde eu estava e ali eu orava. Minha oração ali foi muito profunda. Mas, dona Áurea, estou tentando entender, porque a senhora tinha toda a liberdade, né? Aí eu estava no desespero já. Mas sabia? Como que a senhora me explica o fato de a senhora ter uma vida cheia de festas, de amigos e fazendo tudo o que queria e esse desespero que a senhora sentiu? Eu estava morando nessa época, eu deixei minha irmã e fui morar com minha irmã adventista. E quando eu saía de casa, a minha irmã ficava orando. Depois ela disse para mim. Então eu não tinha mais tranquilidade para ficar no lugar onde eu ficava. Eu entrava em crise, isso quando eu entrava dentro da catedral, às vezes era até durante o dia. Eu ficava num desespero, porque parece que nada mais preenchia aquilo que eu tinha vontade de fazer, entende? Nada preenchia. Que coisa interessante até, né? Porque um ideal de um jovem, de repente, é justamente ter essa vida desregrada, né? O que a senhora tinha a oportunidade de fazer. E com o tempo a senhora foi se cansando, então, dessa vida? Fui cansando, fiquei doente, a ponto, não só cansando, mas me deu um desespero que eu achei que eu não podia mais ficar ali. Eu tinha que mudar. E nesse inteirinho teve uma semana de oração na Igreja Central Paulistana e eu fui. Naquele dia quase eu levantei. Eu disse para você que eu levei meu sobrinho pequenininho
E ele não parava, parece que o diabo usou ele para não me deixar tomar a decisão. Eu fiquei tão irritada, tão nervosa, e eu pensei, puxa, passou essa fase. A senhora ficou irritada por quê? Assim, eu senti que ele estava me irritando, que eu não conseguia me concentrar no sermão, e a hora que ele fez o apelo, eu não consegui levantar. Sabe uma coisa que te segura na cadeira, na poltrona, e você não consegue levantar? Mas nesse momento a senhora já estava insatisfeita com a vida que a senhora tinha? Já estava. Aí eu fui para um baile, isso eu posso dizer que foi o último. Aí eu disse para minha amiga, sabe quando você se sente muito feliz naquilo que você está fazendo? E eu me sentia mal ali naquele lugar, entende? E era um baile à noite e minha irmã ficou orando. Ela disse para mim que ela orava direto por mim, que ela tinha preocupação porque eu não estava muito bem de saúde e perdendo noite de sono. Então eu falei para minha amiga que a gente saía junto, trabalhava junto, eu falei para ela, hoje, Mercedes, esse é o último baile que eu venho. Ela disse assim, ficou assustada, olha, por que isso? Isso é só bobeira. Ela nem sabia o que passava na minha cabeça. Eu falei, eu estou falando para você, é o último baile. Isso que eu ia te perguntar. Seus amigos, né, já que você era muito expansiva, cheia de amigos e líder da turma, seus amigos começaram a perceber que a senhora estava entrando numa crise? Aí começaram a me criticar, entende? Então, inclusive essa amiga. Eles não perceberam que a senhora estava triste? Não. Ela disse para mim, a roupa que eu já comecei a mudar, meu estilo de vida. Então, a primeira coisa que eu fiz é mudar minhas roupas, porque eu usava roupa muito decotada, e roupa assim, do mundo aí, né? E eu falei, preciso mudar. E no dia que eu fui com uma roupa assim bem distinta, era meio frio, então um vestido de manga comprida, ela olhou para mim e disse assim, olha, credo, você tá ficando ridícula, porque ela já sabia a minha ideia que eu já tinha passado para ela. Ela disse, está ficando ridícula. Eu disse para ela assim, olha, Mercedes, eu sempre fui tua amiga, mas nunca, se eu não puder te elogiar uma roupa que você usa, eu posso dizer, então eu não falo nada, mas eu não permito. O que eu acho que eu devo usar, eu vou usar. Quer dizer, ali já começava uma fase de mudança, né, dona Áurea? A gente vai parar aqui um minutinho na nossa conversa e vamos continuar daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem muitas perguntas para serem respondidas. E como você pode perceber, quem está com a gente hoje é a dona Áurea Colabello. No próximo bloco, a gente vai saber de fato o que aconteceu, qual foi de fato a mudança, a virada de 180 graus em sua vida. A gente se fala daqui a pouco. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio, eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o terceiro doutorado. Durante os 2 anos de mestrado, eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou o Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder sair para fazer a Tua vontade. Interagir com as pessoas é o que eu mais gosto aqui na missão. Ajudar não deve ser apenas caridade, deve ser um dever. O que você vai doar hoje? Para aqueles que procuram o segredo da felicidade, aqui vai uma dica: comece a alegrar a todos. Escolha alguém para amar. Pequenas demonstrações de amor e carinho fazem toda a diferença. Não é preciso superpoderes para salvar alguém, é preciso vontade de servir. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Áurea Colabello. E ela vinha dizendo no bloco anterior de uma adolescência rebelde, já na década de 50,
e depois uma vida, uma juventude de liberdade, de muita festa, de muito curtir a vida, mas ao mesmo tempo de muita angústia, de muito vazio. E a gente estava dizendo, Dona Áurea, que num momento de crise ali, a senhora foi a uma igreja adventista, né, participar de uma semana de oração. Um pastor fez um sermão que te tocou. No final das contas, naquela semana de oração, a senhora não aceitou o apelo na primeira noite, quando estava cuidando do seu sobrinho, mas aquela semana foi importante para você? Foi. Logo em seguida tivemos um papo lá com meu cunhado em casa e ele disse assim, eu falei assim, olha, se tivesse um acampamento eu iria. E bem naquela semana tinha um acampamento de jovens. Pura coincidência. Pura coincidência. Aí ele falou, não, eu já está certinho essa semana, mas eu dou um jeitinho e arrumo para você ir. Quantos anos você tinha naquela época? Desculpa, eu tinha acho que uns 23 anos. Uns 23 anos. Numa época de carnaval. Era a época de carnaval. E justo numa semana onde você falou, puxa, se tivesse um retiro espiritual, né? Um acampamento, eu até toparia ir. E estava acontecendo. Aí ele falou, não, vai ter essa semana. Aí eu falei, mas tem lugar ainda? Porque era em cima da hora, né? Aí ele falou, tem sim, eu vou ajeitar. E me levou até a estação, peguei o trem. Posso contar o resto? Claro! Aí Pegou o ele trem disse, até onde? A cidade era de São Carlos, era numa fazenda. Aí ele falou assim para mim, eu te levo lá e vejo alguém para te apresentar, porque eu não conhecia ninguém da igreja, né? E ele saiu para procurar alguém, porque no vagão onde eu estava não tinha ninguém. Aí eu sentei perto de duas moças. E elas começaram a conversar, você vai indo no acampamento? Eu falei, vou indo. Eu falei, só que eu não conheço ninguém. Mas elas me cercaram de atenção. Mas escuta, pura coincidência você ter se sentado justo do lado de duas moças que estavam indo para o mesmo lugar. Eram da igreja de Tucuruvi, em São Paulo. Olha só. E aí me cercaram de atenção, e eu falei que eu não era adventista, que eu estava vindo no acampamento. Elas não desgrudaram de mim o tempo inteiro. E elas foram, eu tenho certeza, guiada por Deus, porque quando meu cunhado chegou e falou, eu já arrumei alguém, eu falei, não precisa mais, eu já arrumei alguém aqui. E aí, dali para frente, até que chegou o sábado no acampamento, eu estava vibrando. Olha só. E aí chegou no sábado, na hora do apelo, eu não resisti, eu levantei. Mas, Dona Áurea, o que aconteceu naquele acampamento? Quantos dias? Talvez uns 5 dias? Final de semana, né? Com não, carnaval, 5 dias 5 dias. O que aconteceram nesses 4 dias, assim, que foram suficientes para te fazer tomar uma decisão? É porque a decisão já tinha vindo de antes, né? Desde aquele momento que eu me entreguei, que eu falei para minha amiga, eu falei, daqui para frente eu vou ser outra. Tanto que eu mudei que quando eu cheguei no escritório com aquelas roupas, ela me criticou. E aí eu logo pensei, eu gostava muito de joias. A única coisa que eu usava, um pouco de pintura, mas joia eu era muito apegada. E tinha algumas, e eu já logo em seguida, na semana seguinte, eu levei no escritório, vendi, não procurei nem saber o preço. Falei, vocês querem comprar? E eu vendi tudo, porque era aquilo que me tentava. Por que a senhora achou que foi importante para a senhora abrir mão das joias? Porque era uma coisa que me prendia muito. Se eu ficasse com aquilo, ainda tinha coisas ainda ali por trás que ia me tentar, né? Então, quer dizer, só voltando um pouquinho ali no acampamento, você ia dizendo que no sábado do acampamento, eu te interrompi. No culto, na hora do culto, do apelo, é que eu levantei. Sabe assim, quando você levanta e sente que sai um peso assim de você, você está leve. E dali eu voltei outra. Puxa vida, foi uma transformação milagrosa mesmo. Milagrosa, foi por Deus mesmo, tudo assim calhou certinho. E quando eu voltei no escritório, que eu aparecia com as roupas, ela criticou e eu disse, olha, eu nunca te... Se eu não posso te elogiar, também não critico. Então, da agora para frente eu vou ser assim. Fora essa crítica, né, com relação à mudança exterior que você estava tendo, que outros tipos de provações e perseguições, dificuldades, né, que você teve que enfrentar? Porque como líder, carismática, cheia de amigos e totalmente enraizada num mundo que não era religioso, que dificuldades você teve que enfrentar para agora passar a ser uma cristã? Olha, para começar, eles diziam para mim, puxa, olha, você ficou esquisita, você não vai mais em lugar nenhum onde a gente vai, porque quando tinha geralmente a companhia promovia, sabe, piqueniques, então sempre eu estava liderando, sempre eu estava na frente, né? E quando dizia que eu não ia, então eles ficavam tudo chateados, mas
Daí para frente eu parti para não participar mais, para não ter aquela, nem jantar da companhia em final de ano. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, dona Áurea. A senhora não acha que fica meio complicado assim para a gente entender? Porque jovem gosta de festa, gosta de jantar, gosta de piquenique. E não fica aquela impressão assim de que você deixou para trás todas as coisas boas e agora assumiu uma vida ruim, uma vida monótona, uma vida chata? Foi isso que aconteceu com você? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Me explica, como é que a senhora me explica Porque isso? essas coisas não me pareciam que me preenchiam, mas não me preenchiam. Eu estava sempre com um vazio muito grande. A falta de Deus na minha vida era tudo, viu? Se eu não tomasse a decisão nessa hora, não sei o que seria, porque muitas vezes eu fui tentada até por fim na minha vida. Que coisa! O diabo trabalhou assim muito constante comigo. Mas não era bom ir para as festas? Não era bom, me alegrava, mas depois que eu balanceei aquilo que eu havia aprendido no passado sobre Jesus e como eu estava vivendo agora, eu achei que não valia a pena. Era mudar mesmo para poder ser feliz. Me explica um pouquinho da diferença entre essa alegria e essa satisfação que a senhora sentia tendo vários amigos, indo para festas, vivendo uma liberdade total, e a satisfação depois de viver uma vida caminhando com Cristo. A vida anterior era vazia. Quando eu me encontrava sozinha, eram as crises que eu tinha, né? Que eu falei para você que eu entrei até dentro da catedral. Uhum. Isso eram as crises minhas sozinha. Às vezes andando na rua em São Paulo, eu sentia isso. Dona Áurea, fala para mim agora, vamos conversar um pouquinho do tempo. Muito tempo já se passou depois disso. E as dificuldades vêm ao longo da vida, as provações vêm. Eu quero saber o seguinte, como que a senhora manteve e como que a senhora mantém essa sua decisão de se manter firme ao lado de Cristo, seguindo princípios bíblicos, princípios cristãos de vida? Como que a senhora manteve e mantém isso? Porque, olha, manter por isso, porque eu leio muito, eu estudo muito a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, assim, muito profundo. O que é essa coisa da lição da Escola Sabatina? Eu tenho até o comentário, eu compro até o comentário, então eu examino tudo isso e vejo, não tem razão quando É um comentário bíblico? É o comentário bíblico também da lição. Então isso me preenche muito, muito. A senhora lê a Bíblia, a senhora lê um comentário bíblico, o que mais que a senhora diz que gosta muito de ler? Todos os livros que eu tenho, venho aqui na casa, compro, tudo que vem assim, eu já li muitos livros, muito, eu tenho quantidade. Max Lucado, eu leio muito. Uhum. Fala para mim, se a senhora, olhando para trás, se a senhora pudesse me dizer uma grande lição que Deus te ensinou com essa mudança na sua vida, que grande lição a senhora destacaria? Olha, não tem... Eu acho que maior que essa, a lição que eu posso passar, é que eu fiz a melhor escolha. A escolha melhor da minha vida. Se existe um tempo que eu estou bem, é agora. Agora e desde que eu me tornei cristã. Né? É isso que é a coisa impressionante da conversão, né, dona Áurea? Não dá para entender uma pessoa que está fora dessa realidade, que não experimentou ainda, né? Agora, fala para mim, hoje, depois de tanto tempo, né? A pessoa pode pensar assim, poxa, mas hoje ela já está uma santa, depois de tanto tempo lendo a Bíblia e tal. Ainda existe algum desejo espiritual que faça parte do seu crescimento, né? Dessa caminhada com Cristo? E ainda existe algum desejo espiritual que a senhora tem? Olha, o maior desejo é estar preparada. Estar preparada porque a gente sabe que Cristo está ali às portas, né? A gente não sabe a que hora ou que hora que Deus vai me chamar. Então, que eu esteja preparada. Esse é o maior desejo. Tá bom. A gente tem aqui no nosso programa um momento de umas perguntinhas rápidas, de um ping-pong. Então, eu vou falar uma palavra e a senhora me diz o que vem à mente quando a senhora ouve aquela palavra. Tudo bem? Tá bom. Fala para mim o que vem à sua mente quando a senhora pensa na palavra vida. Vida. É tudo que a gente respira, é vida, né? Beleza. Beleza é a interior. Sucesso. É aquilo que vem de Deus, né? Que Deus determina para você sua profissão, tudo que você deseja fazer, você fazer com prazer. Dinheiro.
Dinheiro é bom, mas não é tudo. Perdão. Muito, muito bom. Tanto o perdão das pessoas com a gente, como o perdão de Deus. É a melhor coisa que a gente tem. Educação. Olha, boa também, ótimo. Tem que ser, temos que ter, né? Pecado. Pecado é muito terrível. Sujo. Um pedido. Eu pediria a Deus que eu estivesse preparada quando ele voltar. Um privilégio que a senhora tem. De ser mãe. Um medo. Medo. De morrer eu não tenho, mas... Um acidente. Uma grande verdade. Uma grande verdade. Estou pensando o que eu poderia dizer. A palavra de Deus, né? Uma grande mentira. Satanás, colocando aí a grande mentira na nossa cabeça. Casamento. Bom, ótimo. Morte. Temos que aceitar, né? É um descanso às vezes. Liberdade. Liberdade com... não assim, controlada. Liberdade assim para você poder escolher. Envelhecer. Olha, envelhecer com alegria. Fracasso. Muito, muito mal. Não gosto. Justiça. A justiça de Deus, eu acho, né? Tem algum versículo da Bíblia, dona Áurea, que sempre te dá força, que sempre te acompanha? Ai, agora. Tem bastante. Amar a Deus de todo o coração. Amarás o Senhor teu O Deus, Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. e de toda a tua Então. mente. Dona Áurea, que prazer ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigado por dividir a sua história com a gente. Que Deus abençoe a senhora, seu esposo, sua família. Muito obrigada. Vocês também. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Um grande abraço.